Olá, boa noite, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos à última palestra virtual deste ano de 2025, aqui da nossa IERP, o nosso Recanto dos Pássaros, a nossa instituição espírita Recanto dos Pássaros, aqui em Sergipe. A sua sede física localiza-se à Praça do Bom Jesus dos Navegantes, na cidade de Barros Coqueiros, no bairro Atalaia Nova. E o nosso estúdio fica aqui na nossa cidade de Aracaju, na nossa capital. Queridos amigos, como nós falamos, esta será a última palestra deste ano de 2025. Hoje, antevéspera de Natal, nós vamos fechar esse ciclo de palestras de 2025 e nós escolhemos, estudamos, lemos e chegamos a um tema, um título para nós trabalharmos, o tema. Né? Então, nós pegamos, estudamos e chegamos à conclusão que o tema de hoje seria: quem é Jesus? Quem é Jesus? Né? Quem é? Muitas pessoas dizem que quem é Jesus? Jesus é Deus? Jesus é nosso irmão? Jesus é o Espírito da verdade ou de verdade? Quem é Jesus, então? Então, meus irmãos, nessa véspera de Natal, nós vamos trabalhar esse tema, nós vamos estudar aqui juntos quem é esse Espírito de luz, quem é essa magnitude, quem é ele, que muitas pessoas, outras religiões, dão nomes diferentes, interpretam de uma forma diferente, e aqui nós vamos ver de uma forma didática, né, que estudamos por vários livros, quem é Jesus. Vamos lá, nós somos espíritas, então a gente precisa saber quem é Jesus e saber passar para as pessoas. Então vamos lá, a pergunta é: quem é Jesus? Vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 10º, versículo 30, Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Vejam lá, em João 10:10, Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Essa afirmação fez com que algumas religiões o considerassem o próprio Deus. Algumas religiões o consideram o próprio Deus porque ele disse que, escrito lá em João, ele disse que ele e o Pai são um, são um, né? A mesma pessoa, são um. Essa afirmativa, algumas religiões vieram estudando, e chegaram a conclusão de que Jesus seria o próprio Deus. Mas vamos lá às nossas indagações. Né? Nós que somos professores gostamos muito de indagar. Né? Então vamos lá. Mas Jesus é Deus? O que vocês acham? Vão escrevendo aí. Jesus é Deus? Então vamos analisar essa pergunta. Se a resposta fosse sim, Jesus é Deus, Deus viria à Terra para uma missão junto aos homens e acabaria crucificado, como Jesus acabou. Vocês acham? Vamos lá pensar. Se Jesus fosse Deus, vamos lá, Jesus é Deus? Se a resposta fosse sim, aí a gente vem com uma controvérsia, né? A gente vem aqui com uma réplica que pergunta o seguinte: Deus viria à Terra para uma missão junto aos homens e acabaria cruelmente crucificado, como Jesus acabou? Aí já ficou uma indagação, né? Já fica um insight para uma resposta. Agora, se a resposta for negativa, olha, se a resposta é não, Jesus não é Deus. Aí vem outra pergunta. Qual é a natureza do Cristo, afinal? Aí nós temos, nós que somos espíritas, a biblioteca espírita é vastíssima, né? Só Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, né? Foram as obras, né, que dão um alicerce à doutrina dos espíritos. E uma delas a gente trouxe aqui hoje,
Então, em a Gênese, no capítulo 15, nos itens 1 e 2, Allan Kardec nos fala da superioridade da sua natureza. Então, lá na Gênese, no capítulo 15, itens 1 e 2, Allan Kardec ele fala da superioridade da natureza de Jesus Cristo. De onde vem essa superioridade? Em que sentido o mestre poderia ser superior aos demais seres da criação? Está aí, nós pegando aí a Gênese. Né? Então, inicialmente, meus irmãos, nós deparamos com o seu nome. Isso mesmo. Conforme profetizou Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ser-lhe-á dado o nome de Emmanuel, que significa, em hebraico, Deus conosco. O apóstolo Mateus, no capítulo 1, versículos 23 a 25, repete a passagem do livro profético, mas já diz que José, seu pai, lhe deu o nome de Jesus. Ora, José, seu pai, lhe deu o nome de Jesus. Ora, seu nome hebraico era Yoshua, o qual denominou Yoshua, Jesus, né? Jesus em hebraico é Yoshua, o qual derivou do aramaico, Yeshua. Bom, nas suas línguas modernas, aparece o nome de quem? Jesus, derivado do latim Jesus, o qual é, por sua vez, uma transliteração do grego inuvis, certo? Quem coloca como uses. Não sei falar grego, aqui estou puxando mais pela clássica universal. Ele era, para o povo hebreu, o Messias. Jesus era, para o povo hebreu, o Messias. Do hebraico, Messias aguardado, isto é, o ungido. Né? O ungido. Messias é o quem? É o aguardado, é o ungido. Que em grego, língua predominantemente aquela época na Palestina, era o mesmo que Cristo, certo? Era o mesmo que Cristo. Então, gente, este adjetivo acabou agregado ao nome de Jesus, pelo qual ele passou a ser chamado pela cristandade ao longo dos séculos. Daí também adveio o termo cristão. Então, veja a história verdadeira, óbvio, né? De como surgiu o nome Jesus Cristo, né? Então, com tudo isso adveio o termo cristão, pelo qual passaram a ser denominados os seus seguidores, né? Todos aqueles que seguem a Jesus, que praticam os seus ensinamentos, são cristãos. Voltando lá para a Bíblia, o texto bíblico ainda registra outras denominações dadas ao Cristo. Sim, na Bíblia nós temos ainda outras denominações dadas ao Cristo, inclusive por ele mesmo, como Filho do Homem. Quem nunca leu na Bíblia, quem nunca assistiu a um filme bíblico, que lá, quando ele mesmo se coloca como Filho do Homem, né? Filho de Deus, filho de Davi. Além do grego Kyrios, significando Senhor, e Rabi, ou Raboni, significando mestre. Então, Rabi, Raboni, é igual a mestre. Vamos lá. Embasada na palavra Cristo, Allan Kardec referiu-se aos espíritos crísticos, uma categoria de espíritos puros, a qual pertencia Jesus. Então, existe, gente, uma categoria de espíritos puríssimos, que são espíritos crísticos. Nesta categoria, neste planeta, havia lá o nosso Jesus Cristo, certo? Quem são esses espíritos, afinal?
O que teve Jesus a ver com eles? O que tem o Espiritismo a ver com o mestre de todos nós? Olha, a noite de hoje será muitas perguntas e respostas, muitas análises. Então, vamos lá. Ao falar da Gênese planetária, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel revela que, isso lá na Gênese planetária, no primeiro capítulo, ele revela que rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Olha aí, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, vamos lá. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus Cristo, um dos membros divinos, ele é um dos crísticos, estão entendendo, do planeta, certo? Desta região puríssima. Então, é uma comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes, isso mesmo, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Emmanuel também deixa muito claro, portanto, que Jesus é um espírito puro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, livro 1º, capítulo 1º, pergunta 100, ao apresentar a escala espírita, dividiu-a em 3 ordens e 10 classes. Isso lá, no Livro dos Espíritos. Na primeira ordem, inseriu uma classe única, que é justamente a dos espíritos puros. Entre as características dos espíritos puros, né, entre as características dessa classe, estão as seguintes. Vamos lá. Uma característica são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia do universo. Segunda característica, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Terceira característica, os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Essas são as 3 principais características. Olha, gente, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, estava no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus deu uma demonstração cabal, olá, Jesus deu uma demonstração cabal de que é um mensageiro e um ministro de Deus, agindo permanentemente como ele sempre fazia questão de enfatizar, segundo a vontade do Pai. O Mestre Jesus, dessa forma, enquanto na Terra esteve ininterruptamente sintonizado com o pensamento divino, enquanto na Terra, não se afastando dele um só milímetro. Aliás, queridos irmãos, Jesus mesmo asseverou que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Logo, Jesus agiu sempre com estreita harmonia com as leis de Deus. Ele não veio destruir nada, ele veio fazê-las cumprir.
né? Ele veio fazê-las cumprir, colocá-las em harmonia com as leis de Deus, sábias e perfeitas como ele o é, inteligência suprema do universo. Mas, definitivamente, olha aí a primeira resposta: Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Já descartamos aqui, cientificamente, historicamente, que Jesus não é Deus. Primeira resposta. Nós chegamos, né? Chegou, faça assim, porque eu me sinto mais à vontade. Mas vamos lá. Aqui cabe também uma reflexão. Espíritos puros são aqueles que percorrem todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas. São espíritos puros, não tem que sofrer mais provas, nem expiações, não devem nada, não estando mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis como o nosso, realizam a vida eterna, gente, no seio de Deus. Conforme consta lá em O Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 1, pergunta 113. Porém, se não estão mais sujeitos à fiera reencarnatória, os espíritos puros podem encarnar como o fez Jesus Cristo no mundo material, como na Terra. Como Jesus reencarnou aqui na Terra há aproximadamente 2025 anos. Para tanto, Jesus precisou adensar o seu corpo perispiritual ao nível de uma classe da ordem imediatamente abaixo da sua própria classe. Queridos irmãos e amigos, confrades, imaginemos um espírito elevadíssimo, uma superioridade elevadíssima. Quanto ele teve que se preparar para moldar suas energias, certo? Adensar estas energias, o corpo espiritual, para poder reencarnar nesse planeta. Esse planeta que nós passamos mal, né, por algumas descargas de energias, e isso, imaginem, ele como é perfeito. Bem, ao que tudo indica, meus irmãos, Jesus, ele desceu apenas um degrau, ajustando o seu corpo espiritual ao da classe dos espíritos superiores, conforme a escala montada pelo codificador por esses espíritos. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. No caso, progresso dos habitantes deste orbe, naturalmente, e não deles. E então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pôde aspirar neste mundo. Então, queridos, esta conclusão estaria bem de acordo com o ensinamento trazido em O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 1, pergunta número 625. A partir da pergunta de Allan Kardec, a pleiade de espíritos da verdade, vamos lá. Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos lá. Foi a pergunta feita. A resposta que Kardec obteve: Jesus. Aí, Jesus. Resposta de entidades venerandas. As entidades foram diretas, respondendo Jesus. Segue-se-lhe o comentário do mestre Lyonês, né? Vamos seguir o comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. A doutrina espírita é de uma lógica insofismável, e ela nos parece estar presente também nessa reflexão. Não é isso mesmo?
Ó, daí também, gente, a revelação sobre a governança deste orbe, sua consequência indubitável. O espírito Hahnemann, em 1864, referindo-se ao governador planetário, afirmou: cada um procurará adquirir o direito que o espírito da verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Isso foi uma afirmativa do espírito Hahnemann em 1864. Jesus, aí, com essa afirmativa, com o estudo de outras obras, nós chegamos aqui com mais uma pergunta. Jesus seria, então, governador planetário? Planeta Terra. Jesus seria o governador planetário, já que o espírito Hahnemann afirma. Vamos lá. Ele é o espírito da verdade? Outra pergunta boa. Muitas pessoas, conversando comigo, né, tinham certas dúvidas. Quem é esse espírito da verdade que aparece no Evangelho? Sempre está lá o espírito da verdade. Será ser Jesus? Será ser Deus? Será ser Espírito Santo? Nós sabemos que não existe Espírito Santo, né? A santidade, existem espíritos puros. Então, nós temos aqui mais duas perguntas. Primeira, Jesus seria, então, o governador planetário? Segunda, é ele o espírito da verdade? Vamos analisar. É possível que se confundam essas duas entidades no único ser? É possível. Já estamos com outra pergunta, com a terceira. A primeira foi respondida. Jesus é Deus? Não. Estamos aqui com a segunda. Jesus é o governador planetário? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Jesus é o espírito da verdade? Quarta pergunta. É possível que se confundam essas duas entidades em um único ser? Vamos lá, 4 perguntas. Quinto, uma já foi respondida. Enquanto o espírito puro, ele teria entre as suas incumbências aquela de comandar os espíritos que eles são inferiores. Meus irmãos, nós sabemos que a Terra tem uma população espiritual de mais de 20 bilhões de seres, dos quais cerca de 1/3 estão encarnados e constituem a humanidade terrestre, os quais são espíritos ainda muito imperfeitos, eita, meu Deus, muito bruto, muito imperfeito, né? Muito inferiores a Jesus, que veio ao orbe nas condições de enviado de Deus para servir ao homem de guia e modelo. Então, vamos lá. O que significa ser ele um Cristo? O que significa ser ele um Cristo? Dilo Lacordaire, em mensagem publicada por Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, está aí o seguinte: perto de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, perto de Deus, para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Então, a gente responde essa pergunta aqui mais adiantada, né? O porquê Cristo? Então, é um emissário, ele fica na região planetária, bem próximo a Deus, né? Eles são espíritos, são crísticos, são espíritos que não têm mais nada a depurar, são espíritos altíssimos, puríssimos, e que esses espíritos, eles estão lá para seguirem as ordens de Deus, como Jesus Cristo como Deus ordenou a Jesus Cristo a vir à Terra.
Então, é essa questão, é a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme o tempo. Vamos lá. Se a classe dos espíritos puros é única, segundo a escala espírita, dentro dela, os espíritos formam uma subclasse de espíritos com funções específicas. O espírito de São Luís, por seu turno, nessa mesma publicação, vem a seguir falar dos Messias, que, na verdade, é palavra hebraica, com o mesmo significado que Cristo, isto é, ungido. Nós já falamos. Esclarecendo, os Messias, seres superiores, chegando ao mais alto degrau da hierarquia celeste, depois de haverem atingido uma perfeição que os tornam infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação admitidas, admitidas nos conselhos do Altíssimo, recebem, gente, diretamente a sua palavra. Eles recebem diretamente a palavra de Deus, sem necessidade de intervenção, de mediunidade. Né? Eles são muito puros. Então, porque eles são encarregados de transmitir e fazer cumprir os verdadeiros representantes da divindade. Eles são encarregados de fazer cumprir a vontade de Deus. Então, todos eles, como Cristo, Jesus Cristo, é um verdadeiro representante da divindade, cujo pensamento tem, e é entre os que Deus escolhe os seus enviados especiais. Então, Deus escolhe, né, no meio de tantos espíritos puros. A descrição que se ajusta perfeitamente ao que consta na escala espírita, como nós estamos conversando aqui, conforme referidos. Vamos lá. Vamos para uma questão aqui. Essa questão é de grande importância, quando nos lembramos de que Jesus nos disse que voltaria e nunca nos deixaria órfãos. Jesus nos disse que voltaria e que jamais nos deixaria órfãos. Os esclarecimentos acima citados, né, que nós falamos, citados anteriormente, mostram que isso é possível, mas que não precisaria ser Jesus aquele que viria para dar continuidade à obra realizada pelo Mestre. É possível, é. Como algumas religiões acreditam que o Cristo vai voltar em carne e osso. É possível, é. Mas não é essa necessidade, né? Não precisaria ser Jesus aquele que viria dar continuidade à obra realizada por ele mesmo, pois há muitos outros espíritos da mesma categoria de Jesus que podem fazer um trabalho do mesmo nível, pois todos eles são e estão no mesmo padrão de inteligência e pensamento. Vocês estão compreendendo? Né? Jesus não disse que voltaria, que não nos deixaria órfãos. Então, ele poderia voltar? Poderia. Bastava Deus pedir, ordenar, ele viria como veio. Mas não há essa necessidade. Até porque ele começou, e há vários outros espíritos da mesma grandeza de Jesus Cristo, que podem vir, ou que já vieram, né, dar continuidade ao que ele começou. Então, vamos lá, ao que ele começou. Ajeitei aqui minha camisa, vamos ver aqui. Nós vimos que, eu anotei algo por aqui, isso mesmo. Ó. Então, poderia e pode. Então, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Olha, vamos analisar. Jesus chega para os seus apóstolos, seguidores, e diz,
e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Olha, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis. Desculpe, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixais órfãos, voltarei para vós. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Então, meus queridos, vamos analisar, meus irmãos. Nesse passo, Jesus se refere ao Espírito da Verdade. Consultando a biografia do grande filósofo francês René Descartes, nos deparamos com a informação de que numa determinada noite, ele teve 3 sonhos marcantes. René Descartes. Em uma noite, ele teve 3 sonhos marcantes. E nenhum deles teria vindo o Espírito da Verdade para lhe fazer uma notável revelação. Não se pode negar que Descartes é um legítimo precursor da doutrina espírita, viu, gente? Ele é um legítimo precursor da doutrina espírita. Vamos lá. Pelos conceitos filosóficos, né, que Descartes inaugurou a filosofia moderna lá no século XVII. Quando Allan Kardec estava nos seus estudos preliminares a respeito dos fenômenos das mesas girantes, numa reunião na casa da família Baldin, recebeu a visita do seu espírito familiar, a quem indagou: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem vós sois. Ao que o espírito respondeu: para ti chamar-me-ei a verdade. E para os meses, e todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei à tua disposição. Pense que responsabilidade e que brilhantismo e energia, essa comunhão de energia para receber esta comunicação. Mas vamos lá. Quem é, ou o que é, olha aí, gente, o Espírito da Verdade? Que tanta gente ainda se atrapalha, pessoas que passam anos e anos e anos e anos para compreender e ainda perguntam, mas quem é? Se a gente fizer uma pergunta, a gente tiver num prêmio, se eu estivesse aqui numa palestra presencial e eu dissesse, levante a mão, quem sabe quem é o Espírito da Verdade, muitas pessoas iam ficar tímidas. Mas vejamos lá, hoje nós vamos aqui retemperar esse estudo, né? Retemperar esse estudo. Então, quem é ou o que é o Espírito da Verdade? Símbolo ou personificação da própria verdade? Será? Será que o Espírito da Verdade é o símbolo ou personificação da própria verdade? Uma entidade sublimada, Espírito puro, mensageiro ou ministro de Deus? Será que o Espírito da Verdade é um Espírito puro? É um mensageiro de Deus? Como é que eu vou saber? Vamos lá. Um espírito superior, comandante de uma falange, que veio trazer uma nova revelação. Aí, o Espírito da Verdade pode ser o espírito que veio trazer uma nova revelação. Ou uma coletividade de espíritos notáveis, portadora de elevadas mensagens para a humanidade. Será se o Espírito da Verdade é um coletivo de espíritos que se juntaram para trazer a verdade? Vamos lá. Na Revista Espírita, de novembro de 1861, Allan Kardec assim se expressa: eis, a propósito, o que ainda ontem, antes da sessão, me dizia o guia espiritual, o Espírito da Verdade.
Interessante notar que aqui o codificador não diz a verdade, mas sim espírito da verdade, referindo-se ao seu guia espiritual, aquele que comandava todos os trabalhos da obra da codificação. Em obras póstumas, Allan Kardec diria a seu respeito: a proteção desse espírito, cuja elevação bem longe estava então de avaliar, nunca me faltou. Ainda que fosse apenas um quarto de hora por mês, ao menos no início, embora o codificador lhe pedisse para ampliar esse tempo, não podeis vir mais de uma vez por mês, e ele, muito amorosamente, respondeu: posso, mas até nova ordem não prometo, para que Allan Kardec tivesse mais liberdade para executar a sua parte no trabalho imenso que se desdenhava. Então, gente, vamos lá. O espírito de Chateaubriand diria mais tarde: o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de realização. Erasto também a ele se referiu, né, ao Espírito da Verdade se referiu, que é muito bom a gente falar sobre o Cristo, eu chego a me empolgo. Não podeis crer quanto me sinto orgulhoso de vos distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito da Verdade, nosso bem-amado Mestre, me ordenou conferir às vossas piedosas cortes. E aí, gente? E aí? E em outra passagem, vamos lá, para melhorar, e em outra passagem repetiu: eu tive que vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus amigos, quanto o Espírito da Verdade, mestre de todos nós. Mas espera de vós. No final de uma outra mensagem, ele diria o seguinte: estamos e faremos convosco sobre a égide do Espírito da Verdade, nosso e vosso mestre. E aí, gente, já concluíram? Já chegaram a quem é Jesus? Vamos lá. Vamos para Allan Kardec. O instrutor de Allan Kardec, o Alexandre, também a ele se refere. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito da Verdade, que é o próprio Senhor. Está aí o guia de André Luiz. Ainda os Divinos Mensageiros, na Revista Espírita de 1861, disseram: não temas nada. O Cristo, por eles chamado Espírito da Verdade, a verdade é o primeiro e o mais santo missionário das ideias espíritas. Estamos concluindo, não é? Olha, gente, tem dissertações espíritas de O Livro dos Médiuns, agora o Livro dos Médiuns. Veja que nós estamos falando aqui sobre o Livro dos Espíritos, a Gênesis, obras póstumas, revistas espíritas e agora o Livro dos Médiuns. Né? Então, em dissertações espíritas de O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, em que Allan Kardec reúne várias comunicações espontâneas de espíritos diversos para esclarecimento dos estudiosos da doutrina, há uma mensagem que o codificador transferiria para o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 anos depois, assinada por um nome que o respeito só nos permitirá reproduzir com absoluta reserva. Né? Vou reproduzir aqui, eu vou ler, porque o respeito tem que ser enorme. Né? Então, vamos lá. Como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, e que é Jesus de Nazaré, o qual no Evangelho
aparece assinada pelo Espírito da Verdade, como alguns cortes de Allan Kardec achou importante fazer. Assim, ele também aparece nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, numa posição central entre os nomes dos espíritos mais notáveis que garantiram a solidez da construção do edifício doutrinário espírita. Enfim, a superioridade da natureza de Jesus, enquanto esteve na Terra, há mais de 2025 anos, não decorreu absolutamente do seu corpo. Embora fosse 100% saudável. Quem aqui leu, viu alguma passagem em que Jesus Cristo teve alguma doença? Não teve. O corpo de Jesus era 100% saudável, né? Completamente saudável. Então, por conta disso, Jesus jamais apresentou qualquer fraqueza orgânica, qualquer deficiência corpórea, qualquer reação alérgica, nem tampouco a mais singela enfermidade. O corpo de Jesus era mesmo formado de matéria da melhor qualidade encontrada no orbe. Para habitar um espírito de tamanha grandeza, tinha que ter um corpo material a nível dele, né? Então, o corpo dele era mesmo, como eu vou dizer aqui, era mesmo formado de matéria de melhor qualidade. O seu sangue que corria no corpo físico de Jesus Cristo, o mais puro e limpo que podemos encontrar. Estão vendo isso aí? Mas tinha exatamente os mesmos órgãos, porque ele não quis vir diferente. Os mesmos sistemas, os mesmos líquidos possuídos por qualquer outro ser humano, em trânsito por esse número. Biológica, e materialmente falando, Jesus Cristo em nada se diferenciava do corpo dos seus apóstolos e discípulos. Seu perispírito foi composto a partir da parte mais quintessenciada dos fluidos que envolve o planeta Terra, o que lhe dava um inigualável poder magnético, que lhe permitia fazer curas, fenômenos como nenhum outro homem foi capaz de fazer, antes ou depois dele, nenhum outro homem. E ele comandava esse corpo de modo absoluto. Sua superioridade decorria das qualidades excepcionais do seu espírito e não daquelas do seu corpo, conforme explica o codificador na pergunta 112 de O Livro dos Espíritos. Jesus é, sem dúvida nenhuma, um espírito puro, que alcançou a perfeição ainda antes de o sistema solar e a Terra terem sido criados, conforme nos revela Emmanuel em Passant. Então vejam como o tamanho da perfeição de Jesus Cristo. Esse fato por si só não nos autoriza a dizer que Jesus era Deus, né? Jesus era Deus encarnado, mas sim um espírito criado por Deus. Como nós já vimos, Jesus não é Deus, Jesus é um espírito criado por Deus. Portanto, Jesus é filho de Deus, como todos aqueles que compõem a humanidade terrestre, como eu, como vocês. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Falando nisso, a propósito, Allan Kardec, em Obras Póstumas, primeira parte, sobre o título Estudo da Natureza de Cristo, fez um estudo completo a esse respeito e, através de numerosas passagens do Novo Testamento e dos 4 evangelhos, demonstra que Jesus jamais diria ser Deus. Mas, ao contrário, sempre fez uma distinção muito clara entre ele e o Pai, referindo-se a uma dualidade de pessoas, além de se mostrar sempre como subordinado da vontade daquele que o enviou.
E mesmo quando se trata da palavra dos apóstolos, do mestre, de Pedro e Paulo, aparece claramente uma distinção entre Jesus e Deus. Seja no livro, agora falou a memória, pronto, seja no livro dos Atos dos Apóstolos, como em algumas epístolas paulinas. E o codificador, gente, ainda vai além, pensando passagens de alguns livros do Velho Testamento, em que antigos profetas como Moisés, Isaías, Zacarias, o outro nome não vem aqui na memória agora, bom, estes destacam nitidamente essa mesma dualidade. Então, vamos concluir. Então, o que é que acontece? Parece-nos muito natural concluir que Jesus é, de fato, espírito puro. Não há dúvida, Jesus é, de fato, espírito puro, mas é também governador planetário e o espírito da verdade, que nos trouxe a doutrina espírita, o Consolador prometido por ele mesmo há mais de 2025 anos. Meus queridos amados, chegamos à conclusão, né? Chegamos à conclusão, esse estudo, e nós vimos, eu mesmo fico muito feliz falar em Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo, estudar, pegar livros para falar sobre Jesus, é uma bênção. Então, meus queridos, nós vimos aí que Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um Espírito puro, Jesus é o governador da terra, que tem como sua primeira ajudante Maria de Nazaré, que foi sua mãe aqui na terra, foi ela que o trouxe em seu ventre. Então, Maria de Nazaré ajuda a Jesus Cristo a governar esse planeta redondinho, azulzinho, certo? E Jesus é justamente o Espírito da verdade. Então, quando vocês virem nos textos o Espírito da verdade, ali é Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros, nós da TV da IERP, nós desejamos a todos vocês, todos que tenham um excelente Natal, com muita luz, com muita paz, que possamos, na véspera de Natal, no dia de Natal, fazer uma única prece, uma prece sentida, agradecendo ao Senhor Deus por ter permitido que Jesus aqui renascesse para nos instruir. Que possamos nos abraçar, que possamos desejar boas novas, mas que sempre coloquemos Jesus na frente, Jesus em primeiro lugar, e que o ano de 2026 seja um ano repleto de realizações estas que eu falo aqui, realizações de melhoria de consciência, realizações de retirar de dentro de nós tudo que for ruim, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a injúria, a ambição, tudo que for negativo, e colocar coisas positivas para que possamos vibrar sempre, sempre, sempre alto. Para que, quando chegar a nossa hora do nosso desenlace material, que nós possamos nos apresentar no mundo dos espíritos muito, muito, muito melhores do que aqui chegamos. Meus queridos, nós vamos encerrar esta palestra com esse vídeo que vamos passar para vocês. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Que estrela é essa que surge e desce imponente em mim?
É a divina promessa, é o santo amor que nos vela, o anjo que nos conduz. É o olhar puro em carinho que volta compadecido a aliviar nossa cruz. É o nosso guia perfeito, nosso mais puro modelo. É nosso irmão, é Jesus. Vem atender ao chamado dos tantos desesperados que clamam por redenção. Vem pelas mães que suplicam, cura Jesus, o meu filho, das quedas na ilusão. Vem também pelos felizes que oram, Jesus nos visite nesta noite especial e faz em definitivo de nossa alma o teu ninho. Nasce Jesus, é Natal.